a derrota do Corinthians chama a atenção, acende um sinal de alerta em relação ao futuro dentro do próprio grupo, mas mais alarmante é a ausência de um jogo bem definido. É a ausência de ideias que transmitam a sensação de que o Corinthians é uma equipe que pode vir a crescer. Aconteceu na vitória sobre o Cruzeiro, na abertura do Campeonato Brasileiro, e se repetiu hoje, com um detalhe que chama pelo menos a minha atenção. A Arena era um lugar sagrado do Corinthians. Ali era o lugar onde o Corinthians geralmente conseguia fazer seus 3 pontos, independentemente do desempenho. E dessa vez, diante de um bem armado Argentino Júnior, é bom nós reconhecermos isso, uma equipe muito bem treinada pelo Milito, uma equipe organizada que superou o Corinthians exatamente por isso, por ter mais organização, ter mais produtividade e deixa o Corinthians numa situação não desesperadora, mas que acende sinais de alerta dentro do grupo. E vamos falar muito ainda sobre a possível troca de treinador, né? Porque isso vai acabar sendo um assunto lá na entrevista do Corinthians. O Corinthians está com uma pressão maior agora depois dessa derrota em casa para o Argentinos Júnior. A gente já está com o campinho na tela aí, ó. Essa foi a formação inicial do Corinthians no jogo de hoje. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, hoje na zaga, e não Bruno Mendes e Fábio Santos. Cantígio começando como titular, o Rony ficou no banco de reservas com o Fausto Vera, Juliano e o Matheus Araújo, que fez um bom jogo no final de semana contra o Cruzeiro, gol, inclusive hoje teve uma oportunidade de jogar o primeiro tempo, né? Começou como titular, no ataque Yuri Alberto e Roger Guedes. O Fagner, vale lembrar que o Fagner saiu machucado ainda no primeiro tempo, acabou sendo substituído pelo Duqueiroz. E preocupa, né? Parte muscular, parte posterior da coxa. Por isso, o Duqueiroz fez quase que o jogo todo ali pelo lado direito. O que aconteceu? O que chamou a atenção, Raed, é a capacidade física do time argentino de pressionar muito sempre o jogador que estava com a bola do Corinthians. O Corinthians dificilmente conseguia progredir em direção ao gol adversário, porque sempre havia marcação muito próxima de um jogador argentino. Então, quase que invariavelmente, o Corinthians era obrigado a fazer os passes para trás e tentar girar o jogo. Isso complicou muito, principalmente no primeiro tempo, onde o Corinthians quase não criou, né? É um estilo de jogo tipicamente argentino. O time do Gabriel Milito faz uma zona de guerra no setor de meio de campo e sempre com coberturas, tentando ocupar os espaços vazios e não deixar que o adversário progrida. O Corinthians finalizou no primeiro tempo 6 bolas, 2 na direção do gol. No segundo tempo finalizou 12 vezes, nenhuma na direção do gol. Então isso aí também mostra que o Corinthians tem pouca efetividade no campo de ataque, não conseguiu fazer o jogo da maneira como se esperava. Tem um detalhe que eu estava conversando com o Raed pouco antes de começar o programa. Nós estamos vendo ali o campinho do Corinthians. Quando você tem o Cantígio como esse primeiro jogador de meio de campo, ele te dá a certeza de uma saída de bola lenta, porque o Cantígio é um jogador lento. Então, naturalmente, você tem muita dificuldade de surpreender o seu adversário nessa saída de bola, tentando fazer uma passagem rápida de defesa, meio de campo e ataque. Porque com o Cantígio isso não vai acontecer. Ele é um jogador de domina, levanta a cabeça, a dinâmica do jogo dele, e principalmente quando você tem um adversário que pressiona o homem da bola, essa dinâmica fica ainda mais prejudicada. Então um equívoco de concepção por parte do Fernando Lázaro de imaginar que o Cantígio pode ser esse primeiro homem de meio de campo. Ele pode ser até um segundo homem de meio de campo, mas o primeiro homem de meio de campo, encarregado de organizar esse jogo e especialmente sendo pressionado, fica tudo muito mais difícil. Até porque ele gosta muito de usar a bola longa e tanto ele quanto o Balbuena e Gil são lentos por dentro. E o gol que o Corinthians sofre mostra também uma dificuldade de transição defensiva, recompor. Os jogadores saem para fazer cobertura e deixam espaços vazios que os jogadores do Atlético, do Argentinos Júnior acabam preenchendo e fazendo o gol da vitória. Vamos dar uma olhadinha nos números do jogo aí para ver o que eles trazem para a gente, né? A gente vai ver que o Corinthians acabou até finalizando mais. No primeiro tempo houve empate em número de finalizações, foram 16 do Corinthians contra 10 do Argentinos Júnior, né? Mas muito pelo segundo tempo, em que o Corinthians conseguiu finalizar mais, mesmo sem muita organização, na base da pressão.
essas finalizações aconteceram. Foram 9 finalizações para fora do Corinthians e 6 do time argentino, 6-1 em escanteios para o Corinthians, 9 faltas cometidas pelo Corinthians, 11 do Argentinos Júniors, 2-1 em impedimentos. Vamos mudar a página. 501 passes trocados pelo Corinthians contra 351 do time argentino. 85% na precisão desses passes do Corinthians contra 82 do adversário. 3 desarmes do Corinthians a 11 dos argentinos. Olha os desarmes. Bem mais, né, PC? 1-3 em cartões amarelos. Não tivemos nenhuma expulsão no jogo de hoje. O que dizem esses números, o PC? E o que diz também o que nos mostra esse campinho, né, com o mapa de calor das duas equipes? Me chama muito a atenção a questão do desarme, porque uma equipe que marca forte, olha a diferença. Foram 3 desarmes do Corinthians contra 11 desarmes da equipe do Argentino Júnior. Isso é aquela velha história. Quando você tem um time bem treinado, esse time bem treinado, ele tem que se destacar em alguns pontos. A partir do instante que você viu um Argentino Júnior pressionando o homem da bola no Corinthians e, ao mesmo tempo, um Argentino Júnior que no seu campo estava muito bem distribuído, esse número de desarmes reflete o que foi o comportamento da equipe. Uma equipe que entrou em campo para marcar, mas não só para marcar, para ter a bola e quando tinha essa bola, embora não tenha tido uma posse de bola superior à do Corinthians, ser objetivo com ela. E foi o que o Argentino Júnior fez. A gente está vendo ali a parte vermelha no campinho do Corinthians, mostrando um setor muito ocupado, que seria o setor direito ofensivo, né? E para explicar essa ocupação no setor direito ofensivo, as substituições do Fernando Lázaro no intervalo, com a entrada do Romero e do Rony. Então eu vou voltar aqui para o campinho para mostrar como é que ele fez. Tirou o Matheus Araújo, botou o Romero aberto na direita, Yuri Alberto centralizado, Roger Guedes pela esquerda e tirou o Cantilho, botou o Rony. A saída do Cantilho para a entrada do Rony é para corrigir algo que presumivelmente a gente sabe que não ia dar certo, que é o Cantillo como primeiro volante. Até porque o Argentino Júnior teve muito espaço para jogar, né? O Corinthians estava muito espaçado no primeiro tempo. E aí, como é que o Corinthians conseguiu construir e colocou alguma dificuldade para o Argentino Júnior no segundo tempo? Com a aproximação do Duqueiroz fazendo a lateral direita, já que o Fagner saiu machucado, Fausto Vera também caindo por aqui, e o Romero. Eram 3 jogadores fazendo uma superioridade numérica pelo setor direito e contando com a dinâmica de jogo do Rony em buscar esse jogo para o setor direito. E aí o Corinthians conseguiu colocar algum tipo de pressão no Argentino Júnior no segundo tempo, a partir da substituição do Fernando Lázaro. Agora, chama a atenção também como o Corinthians não teve drible, né? Num jogo como hoje, em que a marcação estava muito próxima, faltou um improviso, né? Faltou a qualidade técnica, o talento, né? Faltou o uso da criatividade para driblar um adversário, para criar o espaço. Mas você não acha que isso passa talvez pela ausência de confiança? Porque a equipe começa a perceber, o jogador dentro de campo percebe que o jogo coletivo não está fluindo. E aí, o jogo coletivo não flui. Mas ao mesmo tempo, se eu tentar uma jogada individual e errar, num time que coletivamente está desarranjado, pode ser pior. Então me parece que tem um pouco disso, né? Você fica tentando fazer o jogo... Quando o jogo coletivo passa segurança, você vai ter espaço para o drible, para a ação individual. Mas até na característica dos jogadores, né, PC? A gente pegar aí desse time que começou jogando, quem tem a característica do drible? Só o Roger Guedes, né? O Roger Guedes. Dos outros jogadores... E mesmo assim não é um drible de mudança de direção rápida. Ele é rápido, mas ele não é um driblador na essência. Ele é mais um jogador que ataca o espaço do que propriamente cria as oportunidades. Mas ele consegue, né, no 1 contra 1, se livrar do adversário para conseguir a finalização. E hoje ele não teve sucesso, né? Até foi muito explorado ali daquele lado. Foi uma má partida do Corinthians, né? Foi, mais uma, né, PC? Mais uma. O Corinthians teve a estreia quando ganhou do Liverpool e me parece que o Liverpool está nesse grupo a passeio, ele não vai incomodar ninguém, mas hoje pegou já um adversário mais encorpado e repetiu algo que tem se tornado uma constante, que é um mau desempenho. Há algum tempo, tirando esse jogo contra o Liverpool, que o Corinthians não joga bem.
O jogo contra a vitória sobre o Cruzeiro, ela não foi uma vitória de uma equipe que jogou muito bem. Ela foi uma vitória de uma equipe que, quando surgiram as oportunidades, ela foi lá e aproveitou essas oportunidades. Mas há algum tempo, qual foi a última vez que você viu um jogo do Corinthians, ou você, Raed, ou quem está em casa participando da nossa hashtag, viu um jogo do Corinthians e ficou satisfeito? Qual foi a última vez? Faz tempo, né? Eu vou te dizer que... Confesso que no começo do Campeonato Paulista, principalmente nos jogos em Itaquera, deu a impressão de que o Corinthians podia estar encontrando um caminho. Mas depois a coisa se desorganizou de uma maneira, teve a saída do Renato Augusto, que sempre tem uma interferência grande na qualidade do jogo, mas os últimos jogos acho que deixaram o torcedor assustado. Eu tenho uma memória só o segundo tempo contra o Ituano. Lembra que tu terminou o primeiro tempo? O jogo contra o Guarani foi bom. O Corinthians fez um bom jogo contra o Guarani, especialmente no segundo tempo. Não foram muitos Mas os são jogos. raros, né? São raros. Na lembrança você não tem muito. E você não tem 90 minutos. Eu estou falando do segundo tempo contra o Ituano, você está falando, primeiro tempo contra o Guarani, mas... Especialmente fora de casa, os jogos foram muito ruins. Invariavelmente, os jogos foram muito ruins. E agora, o que está acontecendo também é que em casa o Corinthians também não está conseguindo jogar. E aí, Felipe, é que talvez seja o ponto que mais tenha que chamar a atenção da comissão técnica e dos jogadores. Por quê? Porque jogar na arena, no estádio, na sua própria casa, sempre foi um fator muito gerador de força para o Corinthians. Sempre foi. Estamos jogando em casa, o Corinthians em casa consegue resultados, independentemente da performance, consegue resultados. Quando você enfrenta um adversário que faz o gol no primeiro tempo e esse adversário sustenta essa diferença mínima numa partida que teve lá 105 minutos com os acréscimos, esse é um ponto de atenção que você tem que falar, peraí, em casa a equipe enfrentando um time muito bem treinado, organizado, seguro de todos os seus movimentos, que é o Argentino Júnior, mas em casa o Corinthians deixou escapar 3 pontos. Você ia falar, Red? Tem uma questão aí no plano de jogo do Fernando Lázaro. Corinthians, ano passado, com o Vitor Pereira, tinha muita dificuldade de jogo pelos lados do campo. E o Fernando Lázaro, quando entra no Corinthians, ele cria um esquema de jogo para utilizar todos os jogadores por dentro. E tem a classificação aqui atrás de mim, daqui a pouco a gente passa por ela. Só que, quando você perde um organizador como é o Renato Augusto, você perde 50% do sistema de jogo do Corinthians no jogo por dentro, porque o Renato Augusto, com troca de passes, ele acha as soluções. Ao contrário, por exemplo, de um jogador... o Campinho aqui também, trocamos. Sem o Renato Augusto, o meio de campo do Corinthians ele não consegue trabalhar achando as soluções entre os jogadores. Porque o Renato Augusto é o cara da associação. Ele encosta na lateral, faz o jogo pela lateral, dá o passe por dentro, se apresenta no campo de ataque. E os jogadores que ocupam essa função nesse momento no meio de campo do Corinthians, isso aqui sem o Romero no primeiro tempo com o Matheus Araújo, tá? Os jogadores que ocupam essa função no meio de campo do Corinthians, eles são jogadores que apenas se posicionam e exercem a função. Eles não pensam o jogo de forma que possa aproveitar as melhores... É um desafio para o Lázaro, porque não adianta, eu sempre gosto de citar um exemplo, não estou fazendo nenhum tipo de comparação, até porque não cabe, mas eu me lembro que ano passado, um dos grandes nomes do Fluminense era o Luiz Henrique, que atuava aberto pelo lado direito, era jogador de velocidade, de drible, todas essas coisas. A partir do momento que o clube, por necessidades financeiras, foi obrigado a negociar o Luiz Henrique, o Fernando Diniz foi lá buscar uma solução. Então o Fernando Lázaro não pode dizer assim, mas eu não tenho o Renato Augusto. Lamento. O fundamental é ele encontrar uma solução que não necessariamente passe pelo mesmo tipo de jogo que ele adota quando tem o Renato Augusto para compensar essa ausência. Porque senão você vai ficar sempre dizendo assim, mas quando ele tem o Renato Augusto, E vou te dizer mais, pelo menos a minha visão, muitas vezes esse jogo exibido pelo Corinthians, com o Renato Augusto, ele ganharia um pouco mais de qualificação, mas não necessariamente de produção. Eu acho que melhora muito, a gente viu o Campinho, né, aqui na nossa página de estatísticas, o Campinho do Corinthians quase não tinha povoamento ali por dentro, né? Tudo por fora. E acho que nesse aspecto, com o Renato Augusto, talvez melhorasse, né? Olha só o Campinho.
o Corinthians no ataque? Muito pelas laterais, né? Ali o setor do Roger Guedes e aqui do lado direito, onde jogaram o Duqueiroz com o Romero, Juliano, que vinham por aqui. Mas o meio ali, ó, a cabeça da área do ataque, ó, muito despovoada, né? O Corinthians quase não teve jogo por dentro. E aí facilita para quem está se defendendo, né? Porque marca as laterais. Principalmente quando esse time que está se defendendo é um time bem armado. Exatamente. E quando você se defende, mas você é desorganizado, o adversário te pressiona e cria oportunidades. Quando você se defende, mas você é organizado, como é o caso do Argentino Júnior, você não pode dizer que o Corinthians massacrou o Argentino Júnior. Poxa, o resultado foi um bombardeio do Corinthians. O segundo tempo, a segunda parte do segundo tempo, na base da pressão, o Corinthians até teve duas ótimas chances para fazer uma com o Paulinho, isso. E a outra com o Fausto Vera, que estava com o goleiro fora do gol praticamente, ele bateu para fora. Mas uma jogada de bate-rebate na área, um lance meio fortuito na base da pressão. Agora, a questão que fica é como o Corinthians vai suportar essa pressão que vem de fora para dentro nesse momento, né? Porque o Corinthians venceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tem o jogo do final de semana contra o Goiás, fora de casa, depois tem o jogo contra o Remo. Perdeu de 2-0. O jogo contra o Remo, onde o Corinthians perdeu lá em Belém do Pará por 2-0 e vai ter que reverter na Arena. Então, é uma sequência que pode ser decisiva aí para o que o Corinthians vai fazer para a sequência da temporada. Isso aí agora vai entrar sempre o papel da diretoria. A diretoria, ou ela respalda o seu técnico, que é um jovem técnico, promissor, dirigindo um clube do tamanho e da representatividade do Corinthians, ou alguém vai chegar e vai dizer que precisa de um técnico mais experiente. Agora, isso vai muito de convicção. Convicção não é uma marca da maioria dos dirigentes em atividade nos clubes. Não. Mas esse é um momento em que a convicção da direção do Corinthians vai ser testada. Olha só, estava dando uma olhadinha na hashtag troca de passes aqui, ó, o John Jovanovic diz, não dá mais, se os jogadores quiserem, final do ano faz o jogo comemorativo. Time amigos do Lázaro contra time amigos do Danilo. Agora, treinar o Corinthians não dá, é um absurdo. O José Roberval Barbosa, e agora, será que o técnico Fernando Lázaro será mais um treinador demitido com a derrota do Corinthians para o Argentinos Júnior? É para vocês? Veremos, não dá para saber. O problema, só para observar, Felipe, Raed, é o seguinte, você vai lá e... o momento é delicado, esse técnico é muito novo, não tem experiência, coisa e tal. Mas não é só um problema de dispensar, é quem você vai trazer. Não é fácil. E aí, se você por acaso entende que tem que dispensar, você também tem que olhar o seu elenco e dizer assim, mas que técnico vai trabalhar com esse elenco? Qual é o técnico que vai olhar... Mas cá entre nós, o elenco não é ruim. Não, eu não acho. Longe de ser ruim esse elenco do Corinthians. Ele pode ser desequilibrado. Como a maioria dos elencos Faltam camisa 10 na ausência do Renato Augusto, ele tem os seus desequilíbrios. Mas está longe de ser um elenco que para jogar um futebol de baixa qualidade, como a gente tem visto nesses últimos jogos. Concordo plenamente. Entre o que tem apresentado e a capacidade do elenco, a capacidade desse elenco pode render, ele pode render mais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que quando você pega um técnico já no decorrer da temporada, você também na hora que vai mapear, tem que olhar e falar assim, o que o nosso elenco tem? Nosso elenco tem isso, tem isso, tem isso. Qual técnico que se encaixa para trabalhar nesse elenco? Topar! Todo mundo topa. Pô, dirigiu o Corinthians. Sim. Agora, qual técnico também que tem com esse elenco uma relação de empatia para tirar o máximo desse elenco? Eu acho que essa é uma questão. Então fica-se muito... Certamente isso vai aumentar de hoje para amanhã. Tem que trocar o técnico, tá bom. Você acha que tem que trocar o técnico, a convicção da direção do clube vai ser testada. Mas quem é que você vai trazer? É uma questão difícil.